Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Bonsai Teoria e Prática. E nos últimos 2 vídeos nós conversamos sobre assuntos bastante relevantes com relação ao pH e à adubação. Quanto ao pH, ficou bem claro, espero que tenha ficado, pelo menos para mim, diante dos estudos que tenho feito, que o pH necessariamente vai ficar ácido no nosso substrato, por alguns motivos, relembrando. Primeiro, as nossas rochas são ácidas, então os minerais advindos dessas rochas também trazem essa acidez, perfeito? A rega leva à acidez, a mineralização, ou seja, a ação dos micro-organismos na decomposição da matéria orgânica também leva à acidez, tá certo? Então, se necessariamente o nosso substrato vai ficar ácido, por que não tomar algum cuidado já inicial? Porque a acidez, como ficou visto também, vou deixar o link aqui desse vídeo que fala sobre pH, a acidez ela prejudica a absorção dos minerais, perfeito? Daqueles íons que ficam presentes na troca de cátions, Então, a acidez ela diminui a disponibilidade dos nutrientes, exceto do alumínio, do ferro, do zinco, enfim, dos metais pesados, que trazem acidez ao substrato. Então, a correção do pH é necessária. Através do quê? Através de um método chamado calagem, que é a utilização do carbonato de cálcio. Perfeito. Vimos também, nesse outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui também, a respeito da adubação. Tanto a adubação orgânica quanto inorgânica, a importância de cada uma delas. Ficou claro que a adubação orgânica é uma adubação que tem poucos nutrientes, é uma adubação onde a disponibilidade dos nutrientes é lenta, e nem sempre vai conseguir atingir a necessidade da planta, nem sempre, Então a gente tem que ter esse cuidado, Então, pessoal, a mineralização é um processo lento que é durante a decomposição dessa matéria orgânica, Então, quando se fala em adubar com casca de banana, ovo, borra de café, tudo isso, na verdade, vai se umificar, ou seja, vai sofrer a decomposição dos micro-organismos e vai se tornar um adubo orgânico, Qualquer elemento de natureza animal ou vegetal vai entrar em decomposição necessariamente, tá certo? Bem, então, e a adubação inorgânica é aquela onde os elementos já estão mineralizados e disponíveis. Então, partindo desse princípio, eu vou mostrar para vocês hoje um adubo que eu vou preparar, onde nós vamos ter o adubo orgânico, tá certo? Nós vamos ter o adubo organo-mineral, ou seja, uma mistura de orgânico com inorgânico, ok? Eu vou colocar um pouquinho também de calcário, ok? Eu já vou mostrar as proporções, E eu vou fazer essa mistura e colocar de uma maneira que ele fique sólido e que a gente possa colocar depois no vaso de bonsai. Eu vou mostrar para os senhores agora, primeiramente, quais são os elementos e as proporções de cada um nessa mistura. Legal? Então, pessoal, vamos lá. Está aqui o material que eu vou utilizar para fazer o adubo sólido. Pensando sempre naquele equilíbrio do pH, na nutrição tanto orgânica quanto inorgânica. Então eu resolvi fazer essa mistura e vou mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, nessa aqui eu tenho uma porção de ecoadubo. Aqui eu tenho uma porção de humus. Aqui uma 10ª porção de calcário.
calcário dolomítico, que é chamado, e aqui uma 10ª porção de um adubo organomineral, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, estão aqui. Por que eu coloquei o humus e o ecoadubo? Porque o humus ele dá uma liga, né? Quando a gente adiciona água para fazer o adubo sólido, o ecoadubo sozinho ele não dá uma boa liga. E se você coloca o humus, que também é um composto orgânico, né? Dá uma liga melhor. Eu vou mostrar para vocês. Olha, o ecoadubo ele vem granulado assim, olha, tá? E o que eu fiz para deixá-lo assim mais em forma de pó? Eu bati ele mesmo num liquidificador, deixei ele assim mais em forma de pó, tá? Para poder misturar com o humus e com esses outros elementos aqui, tá bom? Então vou mostrar um por um. O ecoadubo, né? Vocês já devem conhecer, ele vem nessa granulação. O nome dele é ecoadubo mesmo, dá para encontrar pela internet aí para se comprar. É um adubo relativamente barato, tá? O humus de minhoca, vocês já conhecem, tá aqui, tá? Aqui é o calcário, olha, tá? Ele vem em pó assim, olha, que é esse calcário aqui, olha. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, ó. Tá? Que é o carbonato de cálcio e magnésio, né? Com o intuito de neutralizar a acidez do substrato, para que os nutrientes fiquem mais disponíveis. Nutrientes da onde? Óbvio, né? Do humus e do ecoadubo, tá? E aqui, ó, finalizando, uma 10ª parte também desse adubo organomineral, tá? Que tem 10 de nitrogênio, 10 de fósforo e 10 de potássio, como minerais, ou seja, inorgânico, e ele vem como material orgânico a torta de algodão, farinha de osso, esterco de galinha, e os minerais que são esses que eu já mostrei para vocês aqui, o NPK. Ele vem assim, ó, pessoal, ele vem em forma de um pó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele vem em forma de pó assim, ó, tá? Nessa consistência aqui, é um farelo, né? Então agora eu vou adicionar água, misturar os 4, né, perdão, né, e vou mostrar para vocês o processo, né, que é parecido com aquele adubo que eu já mostrei apenas com humus e farinha de trigo, mas aqui eu estou preferindo não usar a farinha de trigo para dar liga, e sim o humus, né, e eu mostro para vocês o processo, como acontece. Então vamos lá, gente. Eu vou misturar então esses 4 componentes aqui, relembrando o ecoadubo, uma porção de humus, uma 10ª parte de calcário dolomítico e uma 10ª parte desse organomineral 10-10-10. Ok? Então vamos misturar todos. Vê que ainda tem algum resíduo do ecoadubo, olha, fica algum granulozinho, mas isso não atrapalha não, porque a maioria já foi convertida assim num farelo, no liquidificador, né? Mas sempre fica alguma coisinha. Então, olha aí, gente, feita a mistura, agora o próximo passo é começar a adicionar água. Vamos lá. Vai adicionando aos poucos, até que ele adquira, gente, uma consistência barrenta, tá? Ele tem que ficar que nem um barro bem molhado. Bem úmido mesmo, tá, pessoal? Porque se ficar mais ressecado, você não consegue chegar na consistência para dar forma para ele daquela bolinha que nós vamos fazer já já. Olha, começa, você aperta, ele foge pela mão, ó, tá? Então já está numa consistência boa.
colocar ele aqui no canto. Ou seja, já foi bem sovado, né? Como se fosse massa. Massa de pão, massa de pizza, tá bem sovado. Tá? E olha a consistência, então, gente. Ele fica numa consistência de barro, olha. Tá? E você consegue, com essa consistência, dar a forma nele, né? Ó, olha. Ó. Quando você consegue chegar na forma assim, ó, né, sem que quebre, porque quando ele tem com pouca água, você começa a fazer a bolinha assim, ele se parte, ele se quebra. Assim não, ó, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente vai fazendo com essas bolinhas. O tamanho, gente, o tamanho eu sempre deixo mais ou menos assim, um pouco menor, maior, mas não tem muita importância nisso não, tá? Então, pessoal, a massa está no ponto certo, olha, tá? Ó, ela tá um barro, né? Dá para ser modelado, né? Olha, tá? Então a gente vai fazendo essas bolinhas aqui, ó. Quando ela faz assim na mão e faz a bolinha sem que ela se quebre, é um bom sinal, tá? Então o que eu tô fazendo? Eu tô colocando a bolinha assim, tô pegando uma caneta mesmo, gente, uma caneta, ó, fazendo um furinho aqui no meio. Dá pra ver, ó? Olha. Ó. Tá? Faço o furinho, deixo aqui. Para que esse furinho aqui? Para quando você colocar no vaso de bonsai, quando você regar, a água que fica aqui dentro acelera a decomposição. Então vamos lá. Inventando, né, gente? Brasileiro é criativo, então a gente vai inventando aí a fim de facilitar a nossa vida, uma vez que a gente não tem de forma barata, disponível, adubo com esse formato, né? Para a gente colocar em nossos vasos. Então a gente vai dando um jeito aí, ó. A caneta faz o furinho, ó. Tá dando para ver? O tamanho, gente, você vai pegando a experiência com o tempo, olha. Uma bolinha você vai fazendo assim, você vê se ela fica maior, menor, né? Tá? Supondo que você pegue e fique desse tamanho aqui, ó, lógico que você já sabe que não tá legal. Então diminui um pouquinho, vai fazendo aqui a modelagem da massinha. Rodou, fez a bolinha, sinal que a consistência tá boa. Põe aqui, faz o furinho com a caneta, ó, pronto. Quando você aperta com a caneta, ele já se abre um pouquinho, ó. Tá? Aí, vamos lá. Mais uma. E olha só, gente, interessante. Nessa mistura, então, a gente tem dois componentes orgânicos, que é o humus de minhoca e o ecoadubo, perfeito? Que são componentes de liberação lenta, eles precisam ser mineralizados, lembra do vídeo? É importante vocês terem assistido para saber por que eu fiz essa mistura. Então aqui eu tenho os dois orgânicos, eu tenho aquele organo mineral, que ele já tem adubo mineralizado aqui, ele tem nutriente mineralizado, para quê? Para que quando você colocar no vaso, uma parte desse adubo mineralizado que eu pus numa proporção pequena, para a gente evitar de ter problemas com as plantas, tá? E uma parte dele já vai ser aproveitado de imediato pela planta, porque o adubo já está, o nutriente, perdão, já está mineralizado, tá? E a outra parte, que é do orgânico, vai ser lentamente, vai sendo liberado. Então vamos supor que a planta já tem apego à parte mineral, para ela já se nutriu. E aí esse adubo mineral vai se esgotando. O adubo orgânico entra aí agora, ele vai repondo lentamente pela decomposição aqueles elementos que já foram utilizados, aqueles minerais que já foram utilizados. Então ele vai sendo mineralizado, o orgânico, e vai sendo disponível para a planta, lentamente. Tá? Em média, esse tipo de adubo, ele leva, em média, tá, pessoal, de 60... 90 dias, pouco mais, um pouco menos, para se decompor, dependendo da rega, da temperatura, da umidade. Uma série de fatores pode levar ele a se acelerar ou não. Tá? Então, pessoal, é importante fazer... continuando, perdão, com os nossos raciocínios a partir dos vídeos anteriores. Então, adubo orgânico, adubo inorgânico prontamente disponível, orgânico lentamente disponível,
eu coloquei o calcário porque no vídeo de pH a gente viu que necessariamente o substrato ele vai ficar ácido, não tem jeito, é da natureza da agricultura, pessoal, qualquer atividade agrícola, o solo fica ácido, tá? Isso já foi explicado, espero que vocês tenham assistido para que não seja novidade o que eu estou falando agora, tá? Então, eu coloquei justamente o calcário para que neutralize essa acidez que necessariamente vai acontecer, tá? Coloquei numa medida, na embalagem, gente, já vem lá as proporções que vocês devem usar, né? Então, dá uma lida na embalagem para você fazer igual. Então eu coloquei aqui, relembrando, uma porção de humus, uma porção do ecoadubo que eu bati no liquidificador para ele se tornar um farelo, 1/10 dessa porção do calcário dolomítico e 1/10 do organo mineral 10-10-10. O nome desse organo mineral é chamado, que eu comprei, de Ultra Verde, tá? Organo mineral Ultra Verde é o nome da marca, tá? Mas deve ter outros também, né? Então, gente, olha, tá terminando aqui já. A gente não precisa... Vou fazer a última aqui com mais detalhe para vocês verem, ó. Eu uso luva, né, gente? Com um motivo simples, né? Porque a gente vai se melecar inteiro aqui. Então, vamos lá, ó. Consistência, ó. Olha como ele se molda fácil na mão, ó. Faz a bolinha, ó. Faz a bolinha, ó. A bolinha foi feita, sinal que a consistência tá boa. Pega a caneta ou qualquer outra coisa, ó. Faz o furinho, conforme você aperta ele já se abre um pouquinho, ó, ó. Pronto, fez o furinho, tá pronto, ó. Agora isso daqui a gente coloca, vamos supor que aqui é o substrato aqui, né? É o substrato, minha mão é o substrato, tá? Você abrindo uma brechinha no substrato, coloca ele de tal maneira que ele fique mergulhado no substrato, assim, né? Olha, ele fique mergulhado no... Aqui a minha mão é o substrato. Você coloca ele assim que ele fique mergulhado no substrato, com esse furinho aqui aparecendo. Conforme você regar, né, a água fica retida aqui, óbvio, em volta aqui também, e os micro-organismos vão estar agindo aqui no interior do substrato, fazendo a mineralização. Ó, como é fácil moldar, gente. Ela perdeu a forma, agora moldei de novo, ó. Ela está numa consistência boa. Faz o furinho e pronto. Quer fazer menorzinho, ó? Você tem um vasinho menor, você quer fazer um tamanho menor? Tá aqui, ó, vamos fazer um tamanho menor. Aí depende do seu vasinho também, né, ó? Se começar a quebrar, se você vai fazer a bolinha e começa a quebrar, põe um pouquinho mais de água, tá? Ó, aqui tá bom ainda. Uma bolinha menorzinha, ó, tá aí, ó. Pronto. Aí. Legal, pessoal? Beleza? Ok, eu vou começar a utilizar esse adubo nas minhas plantas, tá? Que pelas proporções que eu coloquei, não há risco de trazer algum mal para a planta, tá certo? Porque são proporções baixas, principalmente do calcário e do organo mineral, tá? E vamos ver como é que as plantas respondem. Eu, diante do que a gente tem visto, tem estudado aí, do que eu tenho passado para vocês, tem tudo para dar certo. Bem, pessoal, então, encerrando, né, o objetivo deste vídeo e da confecção desse adubo, desse fertilizante, adubo é a mesma coisa, foi que a gente coloque em prática, que a gente colocasse em prática tudo aquilo que nós falamos nos 2 últimos vídeos, sobre o pH e sobre a adubação orgânica e inorgânica. Então, amarrando esses conceitos e praticando, né, a gente vai ter condições de colher melhores resultados. Vale a pena dizer que tudo isso que eu estou conversando, falando com vocês, foi através de pesquisa, de bibliografia, de lendo trabalhos de profissionais da agronomia, tá? Então, eu acredito que tenha tudo para nós colhermos bons resultados. Até um próximo vídeo, onde eu pretendo falar de cada nutriente especificamente,
da mineralização ou daqueles que já vêm mineralizados, como é que a planta utiliza, qual é a função de cada um no ciclo de vida das plantas. Um abraço e até mais.